Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Versículo 13. Vamos lá? Calvinistas dizem que aqui a base para a eleição incondicional de cada indivíduo. Teria Deus odiado a Esaú quando ele ainda estava no ventre de Rebeca, sua mãe? Quem pensa isto vai ter uma caricatura de Deus da mais horrenda possível. Pense então que um calvinista, ao concluir precipitadamente que Deus já teria odiado o Esaú quando ele ainda não tinha praticado obra nenhuma, feito nenhum mal, de graça, que não tem nenhuma graça agora, né? Sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, de modo totalmente arbitrário, Esaú teria nascido já como um produto do ódio de Deus. Então, que Deus é esse que já odeia os fetos? Aqueles que ainda nem nasceram e nem tiveram tempo, condições para praticar coisas ruins e já são objetos da ira, do ódio, da aversão, do descaso, do desprezo, da falta de amor, do esquecimento de um Deus que nunca os amou. Complicado interpretar assim. Isso não concorda com o Deus que se fez carne e habitou entre nós, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, no seu caráter, no seu olhar misericordioso, no seu agir tão bondoso para com todos indistintamente. Isso contraria as mais claras expressões a respeito de Deus como um ser de compaixão, um ser que é amor na acepção da palavra. Como ousam interpretar um texto tão difícil para contrariar aqueles textos tão fáceis, tão claros? Deus é amor, Deus ama o mundo inteiro, Deus ama todas as pessoas, Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que todo mundo seja salvo. Está entendendo? Agora, lembra que você tem que ir lá para o original. Quando ele fala, amei a Jacó e aborreci a Esaú, vai lá no original, para ver do que é que Deus estava falando no original. Porque os judeus sabiam muito bem. A gente é muito preguiçoso para estudar a Bíblia. A gente pega o texto ali e fala, bom, Paulo deve ter escrito isso aqui para mim aqui agora e eu já estou entendendo desse jeito, então é assim mesmo. É do jeito que eu entendi, rapidamente. Calma, se Paulo citou um texto do Antigo Testamento, vá até ele. E lá você vai ficar surpreso de perceber que Paulo não estava falando de Jacó como indivíduo e de Esaú como indivíduo, estava falando das nações que viriam dele. No versículo 13, Paulo usa Jacó e Esaú para se referir às nações de Israel e de Edom, pois ele está citando Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3, lição de casa, porque não temos muito tempo hoje para calmamente nos debruçarmos sobre essa passagem, mas vale a pena atentar para isso e perceber que esse é o contexto. Romanos 9, de 6 a 13, não é um texto que trata da salvação de indivíduos, mas sim de como Deus escolheu soberanamente nações para levar a cabo o seu plano na história. Jacó e Esaú representam Israel e Edom. O indivíduo Esaú jamais serviu o indivíduo Jacó. Romanos 9:12 diz, o mais velho servirá o mais moço. Pergunta que não quer calar. Se esta era uma promessa que Deus fez para Jacó, indivíduo, me responda agora, quando foi que ela se cumpriu? Nunca. É só ler todo o Gênesis. Nunca Jacó foi servido por Esaú. O contrário é que acontece naquela história. Porque o Jacó pisou na bola com Esaú, mais tarde a gente vê aos pés de Esaú, mandando muitos presentes, servindo, e de joelhos, clamando por misericórdia, está o Jacó, de joelhos diante do Esaú. Esaú era o mais velho.
e nunca se prostrou diante de Jacó, nunca serviu a Jacó. Portanto, aquela promessa não tem a ver com o indivíduo Jacó e nem com o indivíduo Esaú, tem a ver com as nações. Na história, a nação de Edom, os edomitas, descendentes de Esaú, é que servirão os descendentes de Jacó, Israel. E por causa do seu pecado, serão eles dizimados. Não basta ser descendente físico de Abraão, é preciso ser descendente espiritual. Raabe e Ruth tornam-se filhas da promessa pela fé, sendo elas de outros povos. Bom, significado de aborreci. É interessante observar o seguinte, ou odiei, algumas versões trazem como odiei, outras como aborreci. Não é um repúdio definitivo. Não é um aborreci de desgosto total e cabal. Não é muito menos alguma coisa arbitrária. Veja só esse mesmo termo, traduzido por odiei em algumas versões, traduzido por aborreci, aqui em capítulo 9 de Romanos, versículo 13, é utilizado por Jesus na seguinte frase: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você quiser interpretar Romanos capítulo 9, 13, como Deus tendo odiado, aborrecido, isso de maneira cabal, sabe, taxativa a Esaú, você teria que ler o texto de Jesus e teria que usar da mesma medida. Ia ficar bem complicado, né? Quantos aqui, ao se converterem ao nosso Senhor Jesus Cristo, odiaram, aborreceram seu pai e a sua mãe, aborreceram a esposa ou o esposo, aborreceram os filhos por causa da conversão? Talvez alguns, a grande maioria não. Isso é para ser interpretado, está entendendo? Gente, a Bíblia é para ser interpretada. Quando Jesus fala sobre aquele que não aborrecer pai e mãe, por causa do evangelho, por causa do chamado, ele está querendo dizer o seguinte: quando você recebe um chamado de Deus, você pode muito bem encontrar oposição dentro de casa. Pode ser que seu pai e sua mãe queiram te proibir, dependendo da nação em que você nasceu, do contexto cultural. A conversão de alguém representa um atentado à própria família. Porque são eles muçulmanos, porque são eles judeus, porque são eles católicos. Sabe o que o primeiro pastor metodista livre no Brasil, o Emerenciano, ele se converteu como do jovem. O pai, muito católico, quando soube que ele era crente, o expulsou de casa. Quem fez ele? O pai está aborrecido com ele. Ele tentou fazer média com o pai? O pai está aborrecido porque ele se associou a nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu o chamado. O que ele fez? Pai, se você não compreende o meu chamado, eu vou seguir o meu bom mestre. Está entendendo? É disso que trata. Tem que entender dentro do contexto. Esse aborreci não é para ser interpretado de modo taxativo, que eu tenho que aborrecer, eu tenho que ficar apoquentando meu pai e minha mãe. Eles ainda não estão aborrecidos porque eu me converti. Eu vou virar o capeta aqui dentro de casa para aborrecer meu pai e minha mãe. Foi o próprio Esaú quem desprezou o seu direito de primogenitura, perdendo assim o privilégio de ser o pai da linhagem da qual nasceria o Salvador do mundo. Isso é o que você lê na história de Esaú. Não se trata aqui de salvação. Mais tarde observamos que Esaú foi misericordioso para com seu irmão. Coloque-se no lugar de Esaú. Você é trapaceado pelo seu irmão. Seu irmão mente, o seu irmão puxa o tapete uma vez, mas não se contenta em puxar uma vez só e te enganar uma vez só. Ele vai te enganar uma segunda vez no dia que você vai receber a herança, no dia que você vai receber a bênção, no dia que vai se cumprir aquele que é o de seu direito de primogenitura. Ele vem, ele se coloca no seu lugar, ele toma o seu lugar, ele é um baita de um farsante e ele faz isso. E aí? O Esaú não vai perdoar ele no final da história?
Quem é que está mostrando aqui sinais de graça e de alguém que conhece, que verdadeiramente é filho de Abraão? É o Esaú. Esse negócio de você achar que o Esaú foi para o inferno, eu acho que você precisa rever seus conceitos. Ou você acha que todos os descendentes de Esaú também estão condenados ao inferno, não tiveram a menor chance? Também precisamos rever isso. Não se trata aqui de salvação, mas daquele direito de primogenitura para saber de qual família descenderia o Cristo. Viria o Moisés, viria a lei, viria os profetas. Essa história, essa linha mestra da história do Evangelho, da história da salvação. Não se trata aqui de salvação de um indivíduo e de perdição de outro, isso desde a eternidade. Não é este o ponto. Presciência de Deus é a base da eleição ou da reprovação. Veja só os textos que encontramos na Bíblia a respeito dos edomitas, dos descendentes de Esaú. Através do profeta Obadias, Deus esclareceu o real motivo da sua ira contra os edomitas. Vou ler o texto, Obadias 1, de 10 a 14. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Serás exterminado para sempre. Cobrir-te-á a vergonha por causa da sua atitude. E não por causa de um decreto eterno. E não por causa de uma atitude arbitrária de Deus. Se Deus já tinha pré-anunciado que isso aconteceria lá a Rebeca, de alguma forma, isso se deu por conta do que Deus anteviu. A presciência como a base daquilo que entendemos por eleição ou reprovação. De modo que eleição ou reprovação não são incondicionais, são condicionais. Devido à maldade, injustiça destes descendentes de Esaú, deste povo, é que eles foram exterminados para sempre. Tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. Quem é o teu irmão? O Jacó. Mas de fato, de quem é que ele está falando? Dos descendentes de Jacó. Entenda? O uso corporativo, o teu irmão, está falando do povo de Israel. Tu não deverias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Perceba bem, esse povo está sendo exterminado por causa de práticas malignas, maldosas, muitas delas contra o próprio povo de Israel, o irmão. O que eles fizeram? Quando Israel foi atacado pelos assírios, quando Israel foi atacado pelos babilônicos, quando Jerusalém, ou quando o Reino do Norte foi atacado, o povo judeu fugiu, eram mortos, estavam tentando fugir. Aqueles que tentavam escapar, eram dedurados pelos edomitas, que tinham prazer na calamidade do seu irmão Jacó, do seu irmão Israel, do seu povo. E deduravam, eles se esconderam ali, vão lá matá-los. E não se contentaram em apenas terem prazer na calamidade, em dedurarem, mas eles exterminaram com as suas próprias mãos. Tal o ódio. É por causa desta maldade, desta injustiça, dessas atitudes que foram eles exterminados. O esclarecimento é dado com todas as letras por Obadias no capítulo 1. Então, se você quer saber mais, tem 2 textos do Novo Testamento, um na boca de Paulo, outro na boca de Pedro, que discorre sobre como se dá a eleição ou a predestinação. Se você perguntar, bispo, você acredita em predestinação? Eu digo sim. Você acredita em eleição? Sim. Mas eu acredito em predestinação condicional, em eleição condicional.
Não sou determinista, não acredito que Deus, sem causa, desde a eternidade, de maneira arbitrária, tenha predestinado uns para o céu e outros para o inferno. Tenha elegido um punhado em detrimento da grande maioria das pessoas, porque eu entendo que Deus é amor e Deus é justo. E aqui está uma boa base para entender assim. Porquanto aos que de antemão conheceu, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que de antemão conheceu. A presciência. Deus sabe se você vai perseverar até o fim ou não. Deus sabe quem serão os fiéis no final das contas. O fato de Deus saber não é aquilo que causa, não tem fator causal, mas consequente. É porque você perseverará até o fim que Deus sabe. Está entendendo? Não é porque Deus sabe que você vai perseverar até o fim. Não é o saber de Deus a causa. Deus sabe porque será assim ou assado. É isto. Porque os que de antemão conheceu, os predestinou. E Pedro concorda com Paulo em tudo. Eleito segundo a presciência de Deus. Não é eleitos de modo arbitrário. Não é eleitos desde a eternidade, porque Deus assim quis e determinou. Não. Eleitos segundo a presciência de Deus. O que Deus sabe e vê por completo. A tese de Romanos não é salvação mediante a eleição incondicional, mas mediante a fé. Os judeus foram cortados por sua incredulidade e não por terem sido rejeitados de antemão por Deus. Aí você vai lá para Romanos capítulo 11, versículo 20, é esse o ensino, essa é a conclusão. Eles foram cortados por causa da incredulidade. Mas se abandonarem a incredulidade e abraçarem a fé, serão reenxertados de volta. Portanto, a fatura não está definida nem para um nem para outro, porque os próprios gentios que hoje se encontram na fé e arraigados em Cristo, e que foram plantados naquela oliveira por sua fé, precisam perseverar até o fim, porque se abandonarem a fé, serão eles também cortados. Essa é a conclusão de Paulo. Portanto, não tem ninguém salvo desde a eternidade, e ninguém perdido desde a eternidade. Portanto, esse aqui agora, meu e seu, essa nossa vida e as nossas escolhas são importantíssimas. Portanto, faz sentido todas as advertências bíblicas para vigiar e orar, porque não sabe a hora que vai vir o Cristo. Persevera até o fim. Aquele que perseverar até o fim, ao vencedor. Completa o bom combate. Guarda a fé. A eleição é condicional. Os que creem tornam-se os indivíduos eleitos sob a condição de permanecerem firmes nesta fé. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição. Mas eu tenho que consolidar o chamado e a eleição. E se eu não consolidar o chamado e a eleição, o que será do meu chamado e da minha eleição? Como pode alguém consolidar um chamado e uma eleição incondicional? Portanto, o que Paulo fala aqui, ou que Pedro fala aqui, no caso, né? 2 Pedro 1, 10, é um indício de que Pedro não era calvinista. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçaram. Se, olha a condicional aí. Mas é perseverando que vocês obterão a vida. Quem disse isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não deem ouvidos à conversa fiada por aí. Deem ouvidos à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre, não se enquadra nesse versículo em lugar algum. Não é não? Porque o que eles dizem, se você não perseverou até o fim, porque você não teve, nunca esteve. Foi só uma impressão. Não é o que diz o texto. Repare bem.
pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos. Teve ou não teve confiança em Deus? Teve ou não teve fé em Deus? Teve ou não teve algo? Está se dirigindo ele a quem? A comunidade da fé, que tem a fé em Cristo. Você que tem fé em Cristo, ouça o que diz a palavra do Senhor. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim. A confiança que tivemos ali no nosso batismo, ali na nossa conversão, mantenha ela firme, acesa até o fim. Deus não rejeita de modo arbitrário. Isaías 5, tem no início uma parábola. Nessa parábola, Deus se volta à comunidade dos judeus. Do que fala Paulo aos romanos? Dos judeus e da sua perdição, na sua grande maioria, né? E ele está tentando... O que fala Isaías capítulo 5? Dos judeus e da sua perdição, na sua grande maioria. É texto paralelo. Só que Deus diz aqui o seguinte: julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Ele usa essa figura de linguagem, a vinha, como uma representação do povo de Israel, a sua vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Ele desejou, ele quem? Deus desejou que exercessem juízo e eis quebrantamento da lei. Deus desejou que procedessem com justiça, mas o que tem é clamor dos inocentes que estão sendo injustiçados, tanta injustiça no contexto de Israel. Sabe o que Deus diz? Que mais poderia eu ter feito para que produzisse frutas boas? Eu tratei bem ou mal a minha vinha? Eu dei para ela todos os nutrientes? Eu arei a terra? Eu cuidei, eu plantei uma boa semente? Aonde foi que eu errei? É o que Deus está dizendo. Julgai vocês entre mim e a minha vinha. Eu fiz de tudo para que produzissem frutas boas, mas eis que produziu frutas amargas. E aí? Está entendendo melhor Romanos capítulo 9? Por que é que os judeus estão sendo rejeitados? Porque Deus predestinou eles para a perdição? Não. Jesus não veio para eles? Veio. Deus não enviou muitos profetas para eles? Enviou. Deus não lhes deu a lei? Não fez com eles um pacto, uma aliança? Condicional. Fez. Não receberam eles preciosas promessas? Receberam. Condicionais, mas receberam. E aí? Está entendendo? Se alguma coisa aconteceu de errado, não foi por falha de Deus, e nem por má vontade de Deus, e não por negligência de Deus, e não por uma predestinação de Deus, e não por um descaso de Deus. É culpa deles. Depois lê Hebreus capítulo 6, que fala algo muito parecido. Jesus quis salvar Jerusalém. Diante de Jerusalém, Jesus chorou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Deus quis salvar ou não quis? Quis. Mas por que não foram salvos se Deus quis salvar? Não foram salvos porque eles não quiseram ser salvos. Mas isso é arminianismo. É que o Armínio era simplesmente um cristão. Ele não inventou a roda. Ele viu que estava lá. Deus não predestinou Israel para a perdição. Deus quis salvar Israel. Se Israel se perdeu por sua própria rebeldia. Por isso Jesus chora. Jesus choraria por algo que ele mesmo determinou? Eu te faço para a perdição. Você se perde e eu ainda choro. Faz sentido isso? Você deve ser lágrima de crocodilo. Talvez um crocodilo tenha mais piedade dos seus filhotinhos do que um Deus que cria seus filhos, a grande maioria da humanidade, para a perdição. Pasmem com esse tal calvinismo determinista, eleição condicional dos indivíduos. Em 1 Coríntios 10, Paulo usa o exemplo histórico da queda da maioria do povo de Israel como advertência para a igreja.
Embora todos os israelitas tenham experimentado a graça libertadora de Deus, a maioria deles apostatou-se da fé, pereceu no deserto. E tudo isso foi escrito para o nosso exemplo, nós que somos cristãos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia.